A gente está muito feliz, gente, com aquilo que Deus está fazendo. Hoje nós estamos terminando os nossos 21 dias de jejum, né? E oração. E muitas pessoas... Dá uma salva de palmas, celebra isso, isso! Amém! E eu fico muito feliz com aqueles que começaram e que terminaram, né? Que não pararam no meio do caminho. A gente fez uma live ao longo desses 21 dias, todo dia, às 7 horas da manhã, e hoje, pela manhã, foi a nossa última live, e quando eu acordei, era 6 e pouco, eu olhei e vi aquela chuva, aquele tempo fechado, aquela chuva, meio de feriado. Eu falei, hoje não vai entrar ninguém, só vai estar eu na live, né? E aí, assim que a gente entrou, 7 horas, o Alexandre, que é o primeiro, já conectou, né? E nós tínhamos hoje 150 pessoas, gente, domingo, 7 horas da manhã, com chuva ali no nosso último dia. Nós tivemos uma média de 260, 270 pessoas durante a semana. No final de semana caía um pouquinho mais, mas foi um tempo muito, muito especial. Assim, várias pessoas vieram me falar sobre o testemunho de como foi importante esse tempo para conexão com Deus. Tinha gente que nunca tinha feito um devocional na vida, que veio me procurar e falou assim, pastor, que legal, eu aprendi a ter o meu momento devocional, né? Teve gente que nunca tinha feito um jejum na vida e fez nesse tempo. Então, eu tenho certeza, amados, que Deus quer nos levar para outros níveis, né? Assim como o pastor Fábio ministrou semana passada, eu creio que Deus está querendo nos levar para um novo nível. E o jejum é a oportunidade, é a ferramenta que Deus nos dá para que a gente gere mais intimidade com Deus, né? Então, nós estamos terminando hoje esses 21 dias de jejum, mas que não fique somente... o teu jejum não seja somente quando a gente convoca, né? Faz um propósito com Deus de tempo em tempo, não sei, uma vez por semana, uma vez por mês, aí você coloca diante de Deus, mas de você consagrar um tempo de jejum ao Senhor, de oração, e eu tenho certeza que vai ser algo muito especial. Sabe por quê? Porque o avivamento, amados, começa dentro de nós. Eu não sei quantos viram, o pastor Fábio mencionou semana passada, de uma universidade nos Estados Unidos, em Asbury, que começou um culto e a semana passada fazia 140 e poucas horas que o culto tinha começado e não terminou. Hoje já faz mais uma semana, são quase 400 horas de culto ininterrupto. Eles começaram o culto e aí era hora de terminar e ninguém ia embora e não parava e o pessoal continuou ali e não foi embora e aquilo foi enchendo. E hoje eu vi na internet filas de pessoas fora da universidade para poder entrar no salão. Agora eu vi uma foto, quando eu estava vindo para cá, eu não li a legenda, mas pelo que me parece, eles colocaram o culto para fora da universidade, para um local mais aberto, para poder alcançar mais pessoas. E isso é muito legal a gente ver Deus agindo e o mover e a presença de Deus. Mas mais importante do que a gente procurar a presença de Deus é nós sermos, Deus habitar primeiro em nós. O avivamento tem que começar em mim e em você, e não algo que a gente vai ter que buscar externo, mas o avivamento é algo que tem que começar internamente em nós. Jesus fala lá em João capítulo 4 para a mulher samaritana, que ele fala assim, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E você vai se tornar um manancial de águas, né? Então é isso que o Senhor promete para cada um de nós, e é nesse tempo que eu creio que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu creio num tempo de milagres, eu creio num tempo do derramar da presença de Deus, de que a gente venha para o culto e não precise ficar olhando no relógio para ver que horas vai terminar, porque você está pensando no que você vai fazer depois, mas você se esquece, quando termina o culto, você fala, meu Deus, já acabou, eu quero mais. Talvez a gente vai ter cultos aí, quem sabe, aonde a gente não vai terminar, vai ficar uma parte da igreja aqui. E eu tenho certeza de que Deus tem algo muito especial para fazer em nós
e através de nós, através das nossas células, nós profetizamos muito isso no dia de hoje também, e eu tenho certeza desse tempo. E eu queria continuar dentro do tema que nós temos falado de 2023, um ano de fluir. E semana retrasada, antes da conferência, eu comecei nesse tema falando sobre a mulher samaritana, ali junto ao poço, ali em Samaria, e Jesus vai ao encontro dela e provoca algo, provoca um avivamento na vida daquela mulher. Aquela mulher que buscava a Deus em tantas situações, de repente ela se encontra com a fonte da vida, com a fonte da alegria, com a fonte do prazer, com a fonte da satisfação sobre a vida dela. E ali a gente começa a refletir um pouquinho, porque ela estava inclusive junto a um poço de Jacó. E nós falamos um pouquinho sobre os poços e de como Deus quer, e a palavra que Deus nos deu ao longo desse ano, é que Deus quer desentulhar poços da nossa vida. Então tem muitas pessoas aqui que estavam com áreas da sua vida, talvez, que tivessem entulhadas, e Deus quer desentulhar isso, amém? Posso ouvir um amém da tua parte? Você consegue reconhecer áreas da tua vida que estavam entulhadas e que precisam ser desentulhadas para que o rio de Deus possa fluir novamente? E não só isso, mas a palavra que Deus nos deu é que seria um tempo de desentulhar poços, mas também seria um tempo de abrir novos poços. Abrir novos poços, nós estamos falando sobre nós irmos e para locais talvez aonde Deus, onde você nunca tenha experimentado antes. Deus quer fazer coisas novas. Lá no livro de Isaías ele fala: eis que estou fazendo coisas novas. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus está fazendo coisas novas em você e através de você. Amém? Deus está fazendo essas coisas. E eu quero hoje continuar no livro de João. Eu ministrei sobre o capítulo 4 da última vez, e hoje eu quero ministrar sobre o capítulo 5, né? Sobre os 10 primeiros versículos do capítulo 5 de João. Então abre a tua Bíblia em João capítulo 5, e esse texto é interessante, porque no capítulo 4, o começo do capítulo 4, vai mostrar Jesus se encontrando com uma mulher à beira de um poço. Você lembra? Ali em Samaria, Jesus encontra com a mulher naquele poço e a água se torna o elemento de conexão para que eles comecem a conversa. No capítulo 5, nós vamos ver novamente Jesus indo ao encontro. Assim como Jesus, no capítulo 4, vai ao encontro da mulher samaritana, no capítulo 5 a gente vai ver Jesus indo ao encontro de um homem. Ao encontro de um homem que estava ali paralítico por 38 anos. E ele se aproxima daquele homem junto a um tanque. Agora não é um poço, mas é um tanque. O tanque de Betesda. Esse tanque é um dos remanescentes. Até hoje você, quando vai em Jerusalém, uma das visitas que se faz é a esse local onde fica o tanque de Betesda, que existe até hoje naquele local. E é muito interessante isso, né? Ao longo da história, aquele tanque tem sido mantido e preservado. Então eu quero te convidar para a gente acompanhar essa leitura. E o que essa leitura tem para nos ensinar? E eu tenho certeza que cada um aqui de nós vai se encaixar em algumas desses pontos, dos quais esse texto vai ressaltar no nosso coração, do momento de vida, do momento que nós estamos passando, como indivíduos, como igreja, como sociedade. Vamos lá para o texto, então, João capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Estou falando que o povo de Deus é festeiro. Para onde que Jesus estava indo? Para uma festa. O povo de Deus tem que fazer festa.
tem que celebrar, tem que comemorar, né? Eu tenho um casal de pastores muito queridos, faz algum tempo que eles não vêm aqui ministrar, eles são de Lima, no Peru, mas eles ministram muito na área de família. E uma coisa que eles falaram uma vez, que eu nunca me esqueço, é falar assim: a gente como família precisa aprender a celebrar cada conquista e cada vitória da nossa família. Celebrar os aniversários, né? Você celebra do jeito que você pode. Você não pode fazer uma grande festa, faz só um bolinho ali, mas celebra, comemora as vitórias. Comemora, puxa vida, recebeu uma promoção, junta a família toda e comemora e celebra aquilo. Né, para os nossos filhos serem inspirados, para que a gente possa glorificar a Deus, que a gente possa, né, celebrar ali na nossa casa, falar: Senhor, obrigado, Deus, por essa promoção, obrigado por esse negócio, obrigado por essa casa que nós conquistamos, obrigado. A gente aprender a celebrar cada passo que a gente dá. E o povo de Deus era assim, eles celebravam, eles tinham a festa dos tabernáculos, que era a festa da colheita. Eles celebravam porque Deus tinha permitido eles colherem frutos, né, terem tido a colheita da plantação. E havia vários motivos pelos quais eles comemoravam, eles celebravam a festa da Páscoa, porque Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito, né? Que a gente possa celebrar também. Quero te deixar essa dica, né? Para a gente ser um povo que celebra, amém? Já que eu estou falando de celebrar, aproveita e dá uma salva de palmas ao Senhor e fala: obrigado, Deus, amém? Obrigado, é isso aí. Celebrar o Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Está indo lá Jesus para uma festa, e a gente acha que Jesus só vai em eventos, né, assim, de tom muito espiritual. Mas Jesus está indo, mas no meio do caminho Jesus sempre aproveita, né? É interessante, Jesus vai numa festa de casamento e ele aproveita para fazer um milagre ali, transformar água em vinho. Jesus vai para as festas, mas ele sempre vai com segundas intenções também. Isso também é uma marca dos cristãos, né? Você vai, marca um churrasco na tua casa, aproveita, convida os amigos, né? E aproveita, evangeliza, compartilha o teu testemunho. Seja intencional com aquilo que você faz. Aproveita as festas, aproveita as celebrações para testemunhar do amor e do poder de Deus através da tua vida. E ele sobe a Jerusalém para a festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda. Betesda significa misericórdia. Então, esse tanque era chamado o tanque da misericórdia. É interessante porque até hoje, aqui no Brasil, é muito comum a gente encontrar vários hospitais, né, que são chamados de Santa Casa de Misericórdia. Hospitais onde abrigam doentes, cujo nome deles é um local de operar a misericórdia. E esse tanque, esse local chamado de Betesda, ou chamado de misericórdia, tinha 5 entradas à sua volta. E costumava ficar ali um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Se fosse nos dias de hoje, pessoas com depressão, pessoas com problemas emocionais, pessoas com vícios, pessoas desanimadas, pessoas frustradas, pessoas cansadas. Porque não é somente a enfermidade física, amados, que nos adoece. Há uma enfermidade muitas vezes na nossa alma, que ela vai nos corroendo de uma forma muito mais agressiva internamente. Então, naquele local, junto ao tanque de Betesda, então você imagina ali um local com um grande tanque, e na beira daquele tanque as pessoas se acumulavam, procurando cura para suas vidas, procurando cura para a sua doença,
para a sua incapacidade, para a sua cegueira. E ali o texto diz que... Volta no texto anterior. Ainda eu não tinha acabado. Aí. Costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam ali um movimento das águas. Repete comigo, o movimento das águas. Havia uma crença popular naquele local que o versículo 4 vai dizer, uma vez que quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que ele tivesse. Olha que interessante. Havia uma crença popular de que, em um determinado momento, a água dava uma balançada ali, e quando aquela água balançasse, o primeiro que conseguisse entrar era curado. E é estranho isso, porque você imagina o quanto isso era algo discriminatório, talvez. Porque o texto está falando que tinham pessoas ali que eram cegas. Se o cara era cego, em primeiro lugar, como é que ele ia ver a água se mexendo? Alguém precisava estar do lado dele e falar, ô cara, está mexendo a água, pula lá. Mas até o cara falar para ele, até ele pular no tanque, já tinha ido. Alguém já tinha entrado primeiro. O texto fala que tinham pessoas inválidas ali. Você imagina um inválido ali esperando aquela água ser agitada, e quando a água era agitada, até ele conseguir chegar no local, ou achar alguém que colocasse ele no local, e ele não conseguia. Várias pessoas ficavam ali e não conseguiam. Não conseguiam. E quando a gente olha esse texto, amados, esse texto vai nos falar, ele é uma figura muito do que o homem tenta fazer, ao ponto de tentar achar cura, salvação para a sua vida, com méritos próprios. A religião muitas vezes vai fazer isso. As religiões do mundo vão falar, olha, se você pega o islamismo, se você quer ir se encontrar com Alá, pega uma bomba, amarra no corpo e explode, que você vai para o céu. As religiões, mesmo cristãs, mesmo no meio cristão, as pessoas acham que ela vai conseguir, pelo seu esforço, obter a misericórdia de Deus. E Jesus veio ao nosso encontro justamente para nos mostrar o contrário. Mas eu vou voltar nisso um pouquinho mais adiante. Eu quero voltar e me concentrar no versículo 4. Ele diz que quando um anjo descia ali, ele agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele local, depois de agitadas, ele era curado de qualquer doença que ele tivesse. No versículo 3 fala que eles esperavam pelo movimento das águas. Tem duas coisas que eu quero destacar nesse pequeno trecho do versículo. Diz que as pessoas estavam ali, elas esperavam. Você sabe que a palavra esperar vem de esperança. Esperança é aquilo que nós olhamos e desejamos que aconteça. E a esperança ficava ali no coração daquelas pessoas, e talvez muitos de nós que estamos aqui, ou que estamos em casa, temos esperança que algo aconteça na nossa vida. Que algo, de repente, mude o curso da nossa história, da nossa família, da nossa situação financeira, no nosso coração. E a gente tem aquela esperança. Só que é interessante no que eles esperavam. Diz o texto que eles esperavam o quê? Um movimento das águas. E é interessante, amados, porque nos dias de hoje, muitos de nós ainda continuam esperando movimentos. Muitos de nós continuam correndo atrás de movimentos. Como eu disse,
Eu vi hoje a fila que os caras estavam fazendo para ir lá naquela universidade dos Estados Unidos, porque está tendo um movimento do Espírito e eles foram para lá. Mas a palavra de Deus, Jesus disse que aquele que crê nele, rios de água viva vão fluir do seu interior. Você não precisa de um movimento externo, você precisa de um movimento interno na sua vida. Amém, pode aplaudir isso, amém? Não economiza não, não é para mim que vocês estão aplaudindo, é o Senhor. Fala, obrigado Deus. E ele diz que eles esperavam o movimento. E a gente vive numa época em que nós almejamos por movimentos. O meio cristão, o meio evangélico, a gente... tem um movimento aqui, tem um retiro ali, aquele retiro vai mudar a minha vida, aquilo vai transformar. E nada contra os retiros, a gente faz. Vai ter um encontro com Deus, vai ser um marco na tua vida. Mas nós não podemos viver de movimentos. Nós não podemos conduzir a nossa vida somente esperando o movimento. A nossa vida cristã não pode estar baseada no movimento. O movimento vem para testificar aquilo que Deus já está fazendo no nosso meio. A gente não vem num culto para esperar um movimento, mover no culto. A gente entra por essas portas com o nosso coração borbulhando, já incendiado para a gente incendiar outras pessoas. Você está me entendendo? Porque muitos de nós, às vezes a gente vem nesse sentido. Muitas vezes pessoas falam assim, puxa pastor, eu fui no culto e recarregou a minha bateria. Mas a gente, na realidade, já deveria vir com a bateria carregada do nosso tempo de intimidade, do nosso tempo na presença do Senhor, do nosso tempo com Deus. Nossa bateria devia estar cheia. E quando você vem aqui, você encosta em alguém, dá um choque, porque a tua bateria está carregada e você está cheio da presença de Deus. Amém? Cheio da presença de Deus. Não espera o movimento. Não é um movimento que vai nos curar. Não era o movimento das águas que ia curar aquele paralítico. A gente espera movimentos, né? Movimentos políticos, movimentos ecológicos. Hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem acesso a vários movimentos, tal. E o que o Senhor quer nos ensinar, amados, é que Deus não nos chamou para a gente viver de movimentos. Os movimentos são bons, os eventos são bons, os congressos, a gente está falando aí da Econf, vai ser uma bênção de Deus, mas não é isso, não é isso. O maior movimento de cura na nossa vida, sabe? É quando você vai e fecha o teu quarto e se ajoelha diante do Senhor, só você e Deus, e fala, Espírito Santo de Deus, vem, traz cura, Senhor, sobre a minha vida. Senhor, eu quero liberar perdão sobre aqueles que me feriram, que me machucaram. Senhor, eu quero, Senhor, liberar, Senhor. E você ali vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto continua dizendo no versículo 5. Havia ali um dos que estava ali, que costumava... versículo 5, ponha para mim. Um dos que estavam ali era um paralítico, que fazia 38 anos. Paralítico há 38 anos. E quando Jesus o viu deitado ali e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Imagina a cena. Jesus entrando num local, o tanque de Betesda é um local maior que esse aqui, o tanque fica aqui e tem um tipo de uns locais nos arredores assim, e multidões de pessoas ali, enfermas, doentes, como diz o próprio texto. E no meio daquela multidão havia um homem. E Jesus entra ali e para por causa de um homem. Jesus é aquele que se importa com a multidão, mas que se importa com o indivíduo.
Nosso Deus é um Deus que ama o mundo. Deus amou o mundo. João 3,16. Mas Deus ama o mundo, mas Deus se importa comigo e com você como pessoa. Eu já vi gente que fala assim: ai pastor, eu não vou nem pedir isso para Deus, porque é algo tão pessoal meu. Eu me sinto incomodado de pedir para Deus isso, né? Tem tanta necessidade no mundo. E Deus está falando para você: eu me importo com você. Eu já contei aqui a história, né, mas vou repetir de novo, da pastora Heidi Baker, quando ela foi para Moçambique, e ali em Moçambique ela tinha muitas necessidades, né? As pessoas vão para o lixão da cidade ali em Maputo para comer, para tentar arrumar alguma coisa para se alimentar. É uma miséria muito grande ali. Nós já tivemos ali 2 vezes naquele local. E ela se sentia muito constrangida, ela gostava muito de comer chocolate. E ela não se sentia confortável em comer chocolate num país onde as pessoas não tinham nem o básico, às vezes, para comer. E ela se sentia culpada. E uma vez ela estava num evento nos Estados Unidos, e um evento que teve um grande derramar ali do Espírito Santo, e ela caiu no chão sobre o poder de Deus, e veio uma pessoa que ela não conhecia, que não a conhecia, ela não conhecia a pessoa, e a pessoa não conhecia ela, e a pessoa sussurrou no ouvido dela assim: Deus me falou que você pode comer chocolate. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua necessidade individual. Deus te conhece como indivíduo. Deus é o Deus da multidão, mas Deus é o Deus pessoal. Deus é o Deus Jesus é aquele que se assenta com a mulher samaritana, mas Jesus é aquele que alimenta 5.000 pessoas, mais, né? Com pães e peixes no meio da multiplicação. Deus se importa com a fome da multidão, mas o Senhor também se preocupa conosco como indivíduo. Deus conhece o teu coração, amados. Deus conhece a tua necessidade. Você que está em casa, Deus conhece o teu coração. Você que está aí agora assistindo o culto, Deus sabe aquilo que você está passando. Deus conhece o mais profundo do teu ser. Ele conhece cada necessidade que você tem no teu coração. Você que está aqui também, Deus conhece, Jesus conhece, e Ele vai ao encontro. No meio daquela multidão, Ele vai ao encontro de um homem que estava paralisado, paralítico. E a palavra paralítico é uma palavra interessante, porque quando você vai ver no dicionário bíblico, a palavra paralítico, ela pode ser traduzida, a palavra original no grego, da qual nós traduzimos para o português para o paralítico, ela tem outros significados. E 2 significados que a palavra paralítico tem, pode ser também ressequido, pode ser seco. Aquele homem era um homem que estava ressequido, era um homem que não andava, mas era um homem também, talvez, que tivesse a sua alma ressequida. Talvez nós estejamos aqui hoje, amados, e aqui nós não temos, pelo menos não que eu tivesse visto hoje, nenhum paralítico aqui hoje. Paralítico no sentido material da palavra. Mas talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão com a sua vida paralisada em alguma área. Pessoas que paralisaram, pessoas que secaram, pessoas que permitiram que o diabo entulhasse os seus poços, e isso foi secando a tua vida. Às vezes desilusões, às vezes frustração com pessoas, com coisas, com instituições, com a vida, foi secando você. E como eu conheço, amados, pessoas que amam a Deus, mas que estão secas. Por isso que eu creio nesse ano do fluir, eu creio nesse renovo de Deus. E hoje pela manhã uma pessoa veio me cumprimentar na saída, me abraçando, chorando, falou: pastor, como eu precisava ouvir isso, porque eu me sentia seca, ressequida, paralisada na sua vida. Por isso que eu disse que essa palavra, amados, é para cada um de nós, é para a minha vida.
Quando eu preparava isso, Deus foi ministrando áreas da minha vida que precisavam ser irrigadas. Porque quando a gente não irriga, ela vai secando. Quando nós fomos a Jerusalém, a Israel, uma das coisas que me chamou muita atenção, não sei quantos sabem, mas Israel é um dos maiores exemplos de cultura no meio do deserto, de plantação no meio do deserto. Eles produzem tantas frutas e tantas hortaliças e legumes que eles exportam para a Europa. E eles conseguiram transformar desertos que eram inabitáveis e que não produzia nada em campos férteis. Sabe por quê? Porque eles começaram a irrigar esses campos. Porque eles começaram a levar água e conduzir águas lá. E é interessante, eles desenvolveram um sistema, né, de microdrenagem, que eles chamam. São pequenas gotículas que vai caindo ali nos pés para não desperdiçar a água. E é uma produção tremenda, porque aonde há água, há vida. E quando há sequidão, há morte. Quando você olha para um deserto, você não vê vida. Quando você olha para uma pessoa que permitiu-se ser seca, não há vida nela. Você lembra de Noemi, a sogra de Ruth, quando ela perde o marido, perde os filhos, né? O marido morre, os filhos morrem, e ela se vê ali sem amparo, e ela fala assim, deixe de me chamar de Noemi. Noemi significa agradável. Passe a me chamar agora de Mara, que significa amargo. Quando as águas vão secando, a pouca água que sobra num poço vai se tornando amarga, vai se tornando insalubre. Eu ministrei isso há algum tempo atrás. Pastora Sônia mencionou semana passada no culto da manhã, para quem estava, falou sobre Ezequiel 47, sobre o rio que brota do trono de Deus, que vai trazendo vida por onde ele passa. Apenas nos charcos, aonde a água não circula, é que não há cura, onde não há saneamento, porque fica uma água parada, porque começa a secar, porque se torna amargo. E aí vai secando o casamento, vai secando as relações familiares, vai secando o ministério, vai secando a nossa vida, vai secando, vai secando, vai secando. Oh Senhor, flui Senhor com os teus rios no nosso meio em nome de Jesus. Traz Senhor, faz rios no meio do deserto como diz lá em Isaías Senhor. Faz rios no meio do deserto, no meio da sequidão do teu povo. Qual área da tua vida que está seca? Qual área? Uma coisa me chama a atenção nesse texto. Diz que esse homem estava naquela condição há 38 anos. Eu, quando estava preparando o estudo, estava vendo alguns comentaristas bíblicos. E alguns comentaristas dizem que esse homem estava no fundo da sua desesperança. Ou seja, aquele homem chegou num ponto onde ele olhava para a vida dele e ele falava assim, essa minha condição não vai mudar. Não tem jeito. Faz 38 anos que eu venho aqui nesse tanque. Faz 38 anos que eu venho nesse movimento e eu tento algo. E aquele homem estava desistindo de tudo. Essa é uma leitura que alguns comentaristas fazem. Mas quando eu leio o texto, a minha leitura é um pouco diferente desses. Porque se esse homem, mesmo depois de 38 anos, está naquele tanque, é porque ele ainda tem um pouco de fé e um pouco de esperança no coração dele. Talvez esse homem seja talvez como alguns de nós, que levanta talvez num dia e fala assim, esse homem talvez fala, hoje eu nem vou no culto, eu vou assistir o culto online aqui, porque eu não vou nem no tanque de Betesda hoje. Tinha uma transmissão lá do tanque de Betesda online, e eles ficavam lá para ver se a água mexia.
E ele falou: hoje eu vou ficar aqui, porque não tem jeito para mim. Não tem jeito para a minha condição. Eu sou paralítico, eu nunca vou conseguir entrar naquele tanque, eu nem vou lá. Talvez esse homem, eu estou fazendo uma inferência, o texto não fala isso, mas eu estou fazendo uma suposição. Talvez tivesse dias que aquele homem falasse: eu nem vou, porque não vai dar. E às vezes a gente se coloca nessa posição, a gente não tenta, a gente para de tentar. A gente para de tentar, tem gente que para de tentar com o seu casamento, com a sua vida, com a sua profissão, com sonhos, com o chamado de Deus, e a gente para. E aquele homem, mas tinha dias que eu acredito que aquele homem acordava e falava assim: eu vou lá hoje de novo, eu vou lá hoje de novo, quem sabe hoje eu consigo, eu vou tentar de novo. E aquele homem saía da sua casa, se dirigia ao tanque de Betesda e falava assim: agora eu vou tentar de novo. Eu nunca me esqueço, no começo da minha conversão, eu tinha uma úlcera no estômago, e os médicos já estavam fazendo todo o direcionamento para eu fazer uma cirurgia. E eu ia, na época não era pastor nem nada, era bem no comecinho da minha conversão, e quando tinha um apelo de cura na igreja, eu ia lá na frente. E oravam por mim e eu voltava, e aí durante a semana voltava a dor e eu percebia que não havia sido curado. E aí fazia um outro apelo, eu ia para frente e cria e recebia oração e nada acontecia. E foi assim, eu não sei te enumerar quantas vezes, mas eu me lembro claramente, teve um culto em especial, que o pastor fez um apelo. E eu falei: Senhor, hoje o Senhor vai me curar. E eu fui para frente. E foi um culto igual a outros. Foi um pastor que já tinha orado outras vezes. E ele orou por mim. E naquele dia eu fui curado. Pouco tempo depois eu fiz uma nova endoscopia e não tinha mais nada no estômago. Sabe por quê? Amém, glória a Deus. Uou! Obrigado, Deus! Porque eu decidi tentar de novo. Mas eu estou falando de um prazo, eu não me lembro quanto tempo foi, mas não chegou a 1 ano essas tentativas. Mas você imagina alguém que está tentando por 38 anos. O cansaço, talvez o desânimo, talvez pintou ali uma falta de fé na vida daquela pessoa. A gente vai, a partir do mês de março, nós vamos começar uma nova série falando sobre fé, baseada na vida de Abraão, mas eu vou dar um spoiler aqui para você. Abraão é chamado o homem, o pai da fé. Mas quando você olha a vida de Abraão, você vai ver vários vacilos que Abraão teve na sua fé. A nossa fé, gente, às vezes vacila. Às vezes a gente vê a história de Pedro encontrando Jesus sobre as águas, e Pedro fala assim: se és tu, manda ter-me contigo. E Jesus fala: vem, cara. E Pedro vai caminhando, mas chega um determinado momento que a fé dele vacila e ele afunda. Então, amados, a nossa fé, se você está aqui hoje, se você está nos assistindo, e você sente que às vezes a tua fé vacila, eu quero te dizer o seguinte, amados: não se condene, porque você é um ser humano como eu, como Abraão, como esse paralítico. Às vezes a gente crê, mas às vezes a gente se ressente, às vezes a gente acha que não vai dar, e a gente fraqueja, e a gente cansa. Mas uma coisa me chama a atenção na pergunta de Jesus para aquele homem. E ele diz assim: você quer ser curado? Você quer ser curado mesmo? Você quer ser curado? Eu gosto na Bíblia, na versão da NVI em inglês,
essa pergunta foi traduzida como você quer ser curado. A pergunta é: você quer ficar bem? Você quer ficar bem? Ou você é daquelas pessoas que já se acostumou a viver na beira do tanque, a viver se lamentando, de viver, desculpe a expressão, ela é forte, mas eu quero fazê-la intencionalmente. Tem muitas pessoas que gostam de lamber as suas feridas. Você já viu essa expressão, né? Lamber as feridas. O que essa expressão significa, lamber as feridas? É porque parece que a gente adquire um determinado prazer depois de um tempo em ter aquelas feridas, em ter aquelas dores. A gente começa a se alimentar daquilo, porque as pessoas começam a ter misericórdia de nós. A gente começa às vezes a conquistar a atenção de alguém que a gente não tinha por causa da nossa condição. E às vezes a gente vê isso às vezes nas pessoas, em algumas situações, na rua, que você fala: meu Deus! Às vezes a pessoa parece que sente prazer em alimentar aquela situação e não procura fazer um movimento para sair dela. Por isso que a pergunta de Jesus não é uma pergunta tão inapropriada assim. Porque talvez quando a gente olha o texto, você fala assim: meu Deus, por que Jesus está perguntando isso? Por quê? É lógico que aquele paralítico quer andar, é lógico que aquele paralítico quer ficar bem. Ele está há 38 anos assim, é por isso mesmo. Talvez depois de 38 anos ele quer continuar daquele jeito. Tem gente, amados, muitos de nós às vezes não queremos mudar. A gente não quer mudar o nosso interior. A gente não quer mudar a nossa vida. A gente quer continuar com aquela coisa paralisada, com aquela coisa emperrada. Eu falava hoje pela manhã que tem alguns cristãos que são que nem pato. Você já procurou dar banho em pato? Procura dar banho em pato. Você pega o pato, enfia ele no tanque, quando ele tira, ele dá uma sacudida nas penas dele, ele está sequinho. A pena dele é impermeável, as penas dos patos são impermeáveis, justamente para ele poder nadar, para ele poder ali andar sobre as águas. A pena dele não absorve água. Tem cristão que é assim, ele vem num culto após culto, mas parece que a palavra, o rio de Deus não encharca ele. Ele fica impermeável, ele é crente pato. Ele continua o mesmo. Ele sai por essas portas, dá uma sacudidinha assim, e ele sai do mesmo jeito que ele entrou, porque ele não permite que o Espírito Santo entre e transforme. Por isso que a pergunta de Jesus não é uma pergunta infundada. Você quer ficar bem? Ou você quer continuar desse jeito? Ou você quer choramingar o resto da tua vida? Você quer ficar bem? A pastora Sônia é psicóloga e ela compartilha comigo às vezes que muitas vezes ela chega em determinado momento do atendimento terapêutico que ela tem que fazer algo parecido com isso. Porque a pessoa às vezes ela não quer sair daquela condição que ela está. Ela não quer mudar, ela quer que algumas coisas ao redor dela mudem, mas ela não quer mudar. Oh, eita Deus, fala Jeová. Eu já comentei algumas vezes, mas ao longo dos meus 30 anos de ministério, eu já tive várias vezes tendo aconselhamento com casais que estavam em crise no seu casamento. E gente, olha, em 30 anos, eu acho que se foi 1 ou 2 casos, foi no máximo de pessoas que começavam uma conversa com a gente no gabinete pastoral reconhecendo os seus erros.
Normalmente a gente começa uma conversa e perguntando por que vocês estão aqui, o que está acontecendo com vocês. E aí você pergunta para a mulher e a mulher fala assim, não, porque esse homem é isso. Ele só faz isso, ele não muda. E aí você pergunta para a mulher, para o homem, fala assim, por que você está aqui? Por causa dessa mulher, ela faz isso, e ela não muda. Ninguém começa uma conversa dessa, uma sessão de aconselhamento falando, eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu tenho pisado muito na bola no meu casamento. Eu tenho feito muita coisa errada, pastor. Eu quero mudar, eu quero restaurar o meu casamento, a minha vida. É raríssimo, porque a gente sempre coloca no outro. E a gente vai ver esse homem fazendo mais ou menos a mesma coisa. Jesus pergunta para ele, você quer ficar bem? E eu pergunto para você que está aqui hoje, você quer ficar bem? Você quer ficar bem das coisas que você tem, que precisam de cura, que precisam ser irrigadas, que precisam ser drenadas? E aí, diante dessa pergunta, olha o que o paralítico responde. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Se eu fosse Jesus, eu não sei se ele falou e o autor de João omitiu ali, mas se fosse eu ia falar assim, cara, não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei se você quer ficar bem, se você quer ser curado. Você entendeu a resposta daquele homem? Aquele homem começa a dar justificativas, começa a dar desculpas. Ele não chega para Jesus e fala, sim, eu quero ficar bem, eu quero andar, Jesus. Eu quero mudar essa minha condição que eu estou até hoje, eu quero mudar. Sabe o que ele faz? Ele começa a atribuir a outros o insucesso e o fracasso da vida dele. Em outras palavras, aquele homem fala, Senhor, eu estou tentando há tanto tempo, eu estou tentando, mas não dá, sabe o que é? Não tem ninguém que me ajude. E como nós somos peritos, gente, em transferir para outros a responsabilidade que é nossa. Às vezes a gente começa a falar, mas ninguém olha para mim. A gente como pastores, como líderes, às vezes da igreja, quantas pessoas falam, não, mas ó, eu estou passando por isso e ninguém me ajudou. Mas nem a pessoa às vezes quer se ajudar para sair daquela situação. E ela quer que um pastor, que um líder, que alguém de fora ajude ela, mas nem ela quer ser ajudada. Nem ela quer transformar-se, nem ela quer mudar. Ela quer continuar paralisada, ela quer continuar seca. Senhor, puxa vida, não tem ninguém que me ajude. Eu estou aqui em desvantagem. Eu estou aqui no meio desse multidão de gente, quando eu quero fazer um movimento, eu não consigo. Quando a gente olha para esse quadro, quando eu lia esse texto novamente, já ministrei esse texto várias vezes, mas algumas coisas foram me chamando a atenção, enquanto eu lia a história desse homem seco, que desejava ser levado às águas. E de repente Jesus se apresenta diante dele, falando assim, eu sou a água. Você não precisa ir até as águas já vieram até você. As águas já vieram até você. Você não precisa de outras coisas. Assim como aquela mulher samaritana falando assim para Jesus, mas você não tem nem como recolher a água. Jesus fala para ele, você não está entendendo, eu sou a água. Eu sou o teu socorro. Eu sou aquilo que você precisa. O que você precisa é de mim na sua vida.
Você não precisa que alguém te leve no movimento das águas. O que você precisa é deixar que as águas fluam do trono de Deus através da tua vida, te limpando, te transformando e dando a você aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. É isso. Às vezes a gente espera por mudanças, a gente quer que Deus faça uma mudança em nós. Mas a gente não quer mudar a nossa vida. A gente quer que as situações ao redor mudem. O que esse homem talvez estava querendo dizer é que ele queria alguém que se compadecesse dele, que fosse mais ágil no levar ele àquele tanque. Às vezes a gente transfere para outras pessoas aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E a gente acaba transferindo para a vida de outras pessoas. A gente condiciona a nossa felicidade à vida de uma outra pessoa. Eu não sou feliz porque fulano de tal me faz infeliz. Como é que você pode permitir que alguém te faça infeliz se Jesus, que é a fonte de toda a felicidade, está com você? Para quê? Sabe, amados? Para quê? Não transfira a tua felicidade, a paz que o Senhor tem sobre a tua vida, para a vida de outros. Eu não tenho paz por causa de fulano de tal. Solta fulano de tal, solta fulano de tal. E viva a paz que excede todo o entendimento que está em Jesus Cristo. É isso. Senhor, fala conosco, Senhor. Nós estamos vendo um milagre de alguém que queria ir para a água e de uma água que veio ao encontro daquele homem. Eu não preciso que as situações mudem ao meu redor, eu preciso que Deus me mude. Por isso que o jejum é tão importante. Eu nunca me esqueço, C.S. Lewis, num dos livros ele escreve, C.S. Lewis teve uma esposa, a esposa dele tinha câncer, e ele foi para a presença do Senhor por diversas vezes, um tempo dele de oração, e C.S. Lewis era um professor ali, acho que de Oxford, se não me engano, ou Cambridge, uma das universidades mais famosas ali da Inglaterra, e um dos professores da equipe perguntava para ele, você vai orar para mudar a situação? E ele falou, não, eu não vou orar para que Deus mude a situação, eu vou orar para que Deus me mude, e para me dê olhos para enxergar como Ele enxerga cada situação. Como eu disse, o jejum não é um torcer o braço de Deus, mas o jejum é a oportunidade de a gente ficar sensível, para ouvir a voz dEle, para que o rio de Deus possa fluir através das nossas vidas desobstruído. Então no versículo 8, depois que aquele homem dá suas desculpas, Jesus parece que não leva nem em conta as desculpas dele, e diz, levante-se, pega a tua maca e ande. E imediatamente aquele homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Pega a tua maca, levante-se, pega a tua maca e ande. É interessante, amados, porque esse comando de Jesus tem algo especial também nele. Porque você imagina, Jesus, o texto não fala que Jesus pegou ele pela mão, levantou ele, fez com que ele ficasse em pé, até ele entender que ele tinha forças na perna dele e tal. Jesus não fez isso, pelo menos o texto não fala isso. O que Jesus fez? Cara, levante-se, sai desse local de autocomiseração, sai desse local de sequidão, levanta. E mais uma vez esse homem teve que exercitar a fé, porque imagina alguém que está paralítico há 38 anos.
De repente ele podia falar assim: não, mas eu não consigo levantar. Mas o texto diz que imediatamente aquele homem ficou curado. Imediatamente ele ficou curado. E ele levanta. E eu fico imaginando ele falando assim: Jesus, o Senhor me curou da minha sequidão, da minha paralisia. Aquele homem teve que exercitar fé, teve que fazer a parte dele. Jesus liberou a palavra, e quando Jesus libera a palavra, nós caminhamos na palavra dele. Hoje pela manhã nós líamos João 21, quando Jesus fala para aqueles discípulos: joga a rede para o outro lado, e eles jogam a rede, e eles experimentam uma colheita como eles nunca haviam experimentado antes. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra, nós caminhamos não debaixo das circunstâncias, mas nós caminhamos debaixo da palavra que o Senhor tem libertado para nós. Jesus liberou a palavra para aquele homem: homem, levanta, toma o teu leito e anda. E o Senhor convida nós nessa noite: levanta, vamos levantar de toda a nossa paralisia, de toda a sequidão da nossa vida. Levanta e anda em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você, onde você estiver, se essa palavra tem falado com você hoje, se você sente que tem uma área da tua vida que estava paralisada, que estava seca, eu quero que você agora dê um pulo onde você está e falar: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me chamou não para paralisia, mas o Senhor me chamou, Senhor, para andar, para caminhar, para romper, em nome de Jesus. Começa, levanta a tua mão para o Senhor e fala isso. Fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser invadido pelas tuas águas, eu quero fluir teu na minha vida. Oh, desentulha os poços do teu povo, Senhor. Faz andar, Senhor, no dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Faz andar, Senhor, em nome de Jesus. Faz andar. Eu quero te fazer um convite também. Você que sente que essa palavra foi para você, sobre algo que você está vivendo agora nesse momento, eu quero que você faça um ato profético. Você caminhe, você saia do lugar onde você está e você vem aqui para frente, num ato profético, numa atitude da tua vida de falar: Senhor, eu estou caminhando, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda, vem para frente da galeria, em nome de Jesus. Uou! Amados, você está vindo aqui para frente, não numa postura de autocomiseração, mas numa postura de fé. Você está aqui na frente para agradecer a Deus, porque hoje Deus está fazendo algo especial em você, em nome de Jesus. Você não está vindo aqui para falar: Senhor, eu estou paralisado há tanto tempo. Não, você está vindo aqui para frente para falar assim: Senhor, hoje é o dia que o Senhor está irrigando a minha vida, e eu não vou mais ser paralítico, eu não vou ter mais área paralisada. Eu venho aqui para frente para celebrar, Buscava por proteção, cansado está. Com minhas forças eu tentei. Minhas forças tentei, não conseguia vencer.
Vamos do início de novo, do início. Perdido na escuridão, buscava por proteção, cansado estava. Minhas forças tentei, Com tuas forças você tentou, vencer, mas você não conseguia. assim andei. Mas quando ia chegar meu fim, Jesus se revelou a mim e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me chamou, meus pés na rocha colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Do início de novo. Perdido na escuridão, buscava por proteção, cansado estava. Quem estava cansado, o Senhor está renovando você hoje. Não consegui vencer, Estava caindo. assim andei. Mas quando eu ia chegar meu fim, Jesus se revelou a mim e me falou que sozinho não estou. Levantou e me chamou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Sabe, amados, sabe, o texto continua dizendo que Jesus encontrou aquele paralítico no templo e ele estava testemunhando para todas as pessoas que ele havia sido curado. E eu estou imaginando aquele paralítico cantando essa música, cantando esse refrão, cantando esse cântico ao Senhor: tirou meus pés. De outrora, a Deus já abandonei. Aqueles fados do velho, eu não olho mais pra trás. Não! Avançarei, sempre, agora e sempre Cantarei a salvação em meu viver. Perdido eu estava e te me levantou. Me levantou e me chamou, meus pés na rocha colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, Tira teu pé do chão. Mais uma vez o refrão. Meus pés na rocha. colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Mais uma vez só as vozes. O refrão. Levantou, me chamou. Declara isso.
coração curou. Sou graças ao Mestre, meu Salvador. Levantou, me chamou. Fez da rocha novo, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia, aleluia, amados, glória a Deus. Nós não terminamos o culto assim na parte da manhã, mas quando eu ouvi eles ministrando essa música hoje pela manhã, eu falei, é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que você esteja chorando. Deus sabe o quanto você já tentou, Deus sabe o quanto você já esperou. Deus quer que você celebre pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, pelos olhos da fé. Deus quer que você celebre. Livre sou, livre sou, livre sou. O velho perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O velho perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O velho perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Aumente o tom da sua voz e declare. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Levantou, me chamou, meus pés na rocha colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, Deus não me travou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Você consegue imaginar esse paralítico entrando no templo e cantando isso? Eu consigo. O texto diz, no versículo 15, que o homem foi contar para todos os judeus que fora Jesus quem tinha curado ele. Amém? Deus está trazendo cura das nossas paralisias. Mas lembre-se, não atribua a outros. Assuma aquilo que cabe a você e deixa Jesus fazer o restante da obra em você e através de você. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém e amém. Pouco comparar a fé que vivo agora de outrora.
eu já abandonei. Os fardos do velho eu não olho mais pra trás. Avançarei, agora e sempre cantarei da salvação em meu viver. Perdido estava, em ti me encontrei. Me levantou, me chamou, meus pés na rocha colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me chamou, meus pés na rocha colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre,